tudo bem? Começando mais um Cotidiano Paliativo, o seu podcast de autocuidado possível. Eu sou a Karina Mello e eu agradeço desde já de você estar aqui sentado com a sua caneca, assistindo, ouvindo esse bate-papo bacana que a gente vai ter hoje. Como vocês sabem, a primeira temporada do podcast eu estou fazendo baseada nas histórias que me inspiram. E a pessoa de hoje, né, eu fico até assim um pouco emocionada porque é uma grande amiga. Eu falo que o universo sempre conspira e a gente encontra pessoas em todos os lugares, né? Mas algumas a gente encontra, reencontra e a vida ela nos reúne em momentos como esse, né? Fico muito feliz aqui de trazer essa minha amiga maravilhosa para vocês conhecerem a história dela, a jornada dela, se inspirarem e eu também poder aproveitar e bater um papo aqui com a minha amiga no podcast. Bem-vinda, Patrícia Ingrid Ramos, né? Eu chamo ela de Ingrid, mas o nome dela é Patrícia, né? Amiga, bem-vinda. Bem-vinda aqui. Gratidão por estar aqui comigo. Ai, felicidade de estar aqui. Enfim, cheguei, né? Demorou, custou, várias idas e vindas, mas chegamos, isso é importante, eu tô muito feliz. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Ai, E eu já quero deixar gravado que já, eu te amo. vamos já brindar, vamos já brindar. Né? Ninguém sabe o que tem na caneca. É o segredo da caneca do Jô. O segredo da caneca do Jô, É. né? Em homenagem. Grande inspirador também. É. A Patrícia, ela é mestre em linguística aplicada, né, amiga? Sim. Na área de educação, eu conheci a Ingrid nas andanças da jornada profissional. A gente fazia coisas totalmente diferentes do que a gente está fazendo hoje, né? Mas ali no ambiente de trabalho, um ambiente que, né, a gente passa boa parte do tempo, as nossas vidas se encontraram. Né? E cada um ali trilhando, né? Cada um dos nossos amigos, a gente tem uma rede de amigos que a gente conservou até hoje, que é maravilhoso. Que né? estão fazendo coisas também completamente Totalmente diferentes. Para vocês terem uma ideia, é uma operação de telemarketing. Então, imagina, né, aquele ambiente caótico, todo mundo falando, mas quando a gente fala que era feliz e sabia, é porque, apesar de toda a pressão, vendas, retenção de cliente, várias áreas ali juntas, a gente tinha uma ligação muito grande entre amigos e continua tendo. Né? Eu não consigo chamar de Patrícia, eu fico chamando de Ingrid e Patrícia. Gente, é a mesma pessoa. É o meu nome também. Patrícia Ingrid. É que tanto tempo a gente chamando, né? Sim. Isso é uma coisa interessante, porque, enfim, Patrícia Ingrid Ramos é o meu nome. E eu sempre fui chamada de Patrícia. Até os meus 16 anos. Porque aí muitas Patrícias existiram e nasceram na mesma época que eu. Então, no ensino médio, eu tinha várias Patrícias na sala. Então, eu passei a ser chamada de Ingrid. E aí, eu fui chamada de Ingrid até os meus 20, 30 anos. E foi meu nome oficial. A minha primeira formação foi em artes cênicas, então era nome artístico também. E aí, a vida vai por outros caminhos, né? E hoje, no atual local que eu atuo, na instituição que eu trabalho hoje, quando eu fui me apresentar, existiu uma Ingrid, por milagre. E aí eu não pude mais usar o Ingrid. Então eu passei a usar o Patrícia. E há uma coisa que a gente conhece, né, de espiritualidade e tudo mais, que o nome, numerologia, energia, exerce uma influência. E eu já sabia disso, mas eu nunca tinha testado. E quando eu volto a utilizar o nome Patrícia, coisas começam a acontecer na minha vida. Coisas começam a mudar energeticamente. Porque né? é o seu primeiro nome, É o meu então primeiro tem uma nome. força mesmo, Sim. né? E aí hoje, muitas pessoas, né, sei lá, de 15 anos pra cá, 15, 10 anos, essa nova rede de contatos, essa nova rede de amigos me chamam por Patrícia. Então é uma coisa meio confusa, né? Porque antigamente, quando me chamavam de Patrícia na rua, eu sabia que era amigo de infância ou família. Ingrid, eu sabia que eram amigos totais. Hoje eu já fico confusa.
né? Então, hoje pode Como ser eu qualquer aqui, confusa, pessoa. meu Deus. Quem são elas, né? É. Ai, mas maravilhoso. Eu conheci a Patrícia Ingrid. Vou chamar de Ingrid. A Ingrid. Pronto. Fique à vontade. Eu estou aqui, eu sei quem sou eu. E muitas coisas, assim, a gente conheceu muitos lugares legais, a gente fez bastante coisa, mas uma das coisas que acho que mais me ajudou foi quando você me levou para estudar Cabala, para começar a conhecer Cabala, né? E foi algo que abriu minha mente, porque eu me considero espiritualista, né? Eu tenho uma formação católica, né? Fui batizada, tudo mais, mas depois acabou que eu fui conhecendo outras religiões. Eu sempre fui muito aberta também a conhecer e frequentar e tudo mais, mas o estudo de cabala é um negócio que abriu a minha cabeça, assim. Eu sempre fui interessada por numerologia, astrologia, a lua, que lua que tá, se é lua nova, se é lua, né? Pra que eu uso? Não sei, né? Mas eu ficava fascinada. E cabala foi algo que você trouxe para mim e que refletiu em tantas coisas, né? É, você falou até da questão do uso do nome, Sim. né? Essa questão, poxa, meu nome, eu acabava não usando porque já tinha alguém com nome. Agora que eu me coloco novamente no meu primeiro nome, tem uma força muito grande, Sim. né? A Cabala, ela entrou na minha vida de uma maneira muito desesperadora. De muita angústia, de muita dor, de muita busca, de muita tristeza. Então, assim, eu vinha numa jornada de busca muito grande. E sempre tive um contato muito grande com a espiritualidade. Fui criada na Igreja Católica, por uma mãe espírita, por um pai que gostava da cultura indiana, que me ensinou a meditação e me ensinou Tantra, a caminhar em meditação a Tantra, quando eu não tinha nem 10 anos ainda. Então eu sempre tive essa busca espiritual e a minha mãe e os meus pais, na verdade, eles sempre foram muito abertos em relação a isso. Então eu tinha essa liberdade para buscar. Sem julgamentos, sem preconceitos nenhum. Só que eu não achava o meu lugar. Então, ao longo da vida, com as questões que a gente passa na vida, com as tristezas, com as frustrações, com as decepções, a espiritualidade era algo muito importante para mim. Era um lugar que eu sabia que existia, era uma casa que eu sabia que existia, mas eu não sabia o endereço. Eu não sabia como voltar para esse lugar. E era uma falta que eu tinha. Então a Cabala, ela surge num momento que eu estava sem nenhum lugar mais para ir. Numa tristeza muito grande, num momento muito ímpar da minha vida de tomadas de decisões e sem muita força, sem muitas escolhas, sem muita consciência de onde ir, como ir, o que fazer. E eu lembro perfeitamente a noite onde a Cabala entrou na minha vida e eu falei, isso conversa comigo. Isso fala. No dia seguinte eu recebi um telefonema, na época, me convidando para ir de fato ao centro de Kabbalah, conhecer e tudo mais. Na época eu vim a conhecer quem foi meu professor na época, né, o Felipe. E foi uma jornada que eu não parei nunca mais. E ali eu encontrei o meu caminho. Então, a Cabala hoje, para mim, é a minha casa, é o meu lar. E eu nem digo a estrutura, né, o lugar, a Cabala, mas o estudo, o ensino, o conceito, é como reconectar com a minha alma, é como me encontrar novamente. E tudo mudou, né? Tudo mudou. E eu nem vou dizer que foi a Cabala, embora eu acredite que sim, foi, mas eu nunca acredito que é a coisa, mas sempre como você se relaciona com isso. Então, eu me propus, eu sou essa pessoa, eu me proponho ao teste. Eu não sou muito de acreditar no que as pessoas me falam. Eu gosto de fazer, eu gosto de sentir, eu gosto de testar. E aí eu posso dizer, não, realmente, isso aqui funciona, isso faz diferença. Então, a forma como eu lidei com a Cabala, a imersão que eu tive, o quão disposta eu estava,
É nesse processo, o quanto eu descobri sobre mim, a consciência real das coisas à minha volta, a consciência real sobre mim, a consciência das situações que se apresentavam, foi muito importante. Então, eu tive um espaço de tempo, um espaço um pouco afastada dos estudos de cabala, do próprio local e das próprias pessoas, na época da pandemia. Eu tive muitas mudanças neste momento, né, um pouco antes e logo depois da pandemia. Mudanças pessoais, mudanças profissionais, trabalho pandemia, mortes, nascimentos. Então, isso mudou e me deu esse afastamento. O que era uma tristeza muito grande. E eu lembro que toda a sessão com a minha terapeuta, eu falava dessa falta que me fazia. Então, eu sempre dizia para ela, eu sinto falta dessa conexão. Eu sinto falta de voltar para o lugar. Eu sinto falta de um lugar que eu converse comigo. Né? Por mais que esteja tudo perfeito. Eu falei, isso falta. Né? A minha alma falta. A minha conexão comigo está faltando. Então, a Cabala, ela representa muito para mim nesse aspecto de me conhecer profundamente. É um conhecimento realmente universal. Poético, né? Bonito isso, nossa, né? mas é exatamente isso, né? Como a gente se relaciona. Porque não tem uma limitação, não tem uma predisposição de quem pode começar a se aprofundar nos estudos. É tudo tão aberto, né? E é autoconhecimento, né? Quando eu paro para pensar assim, na inspiração, em coisas que a nossa conexão me traz, eu acho que a nossa amizade me trouxe, acima de qualquer coisa, assim, autoconhecimento. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente está nas relações, mas a gente não enxerga o lado bom e profundo de quem está com a gente, da nossa rede de apoio, da nossa rede de amigos. Sim. Que nem sempre é aquela pessoa que está todo dia do seu lado. Sim. Né? Porque quando você tem uma conexão, você pode passar muito tempo longe, mas você, quando encontra, você tem significado, você tem troca, você tem essa relação, né? E a nossa amizade, a gente se divertiu bastante já zoou bastante, muitos lugares, muitos eventos, muitas gargalhadas, muitos momentos incríveis, mas também a gente se permitiu, né? Assim, a gente teve significância de nos levar, e de você principalmente me levar para lugares de autoconhecimento. Sim. Né? Não era só, vamos para balada, vamos... Não, mas também a gente estar juntas para uma conexão, para uma conversa mais séria, para os puxões de orelha, né? Que os amigos de verdade dão na gente. Fala assim, cara, acorda pra vida, né? Sim. E assim, e que são coisas que, às vezes, no momento, a gente não tem a maturidade de perceber. E depois de anos, quando você reencontra, que é o meu caso aqui, o da Ingrid, a gente vê que, poxa, porque quanta coisa que às vezes a gente deixa de viver do lado de quem a gente ama, de amigos, que às vezes a gente se afasta, porque a gente não quer ouvir, né? Ouvir a nós mesmos, a gente não quer buscar o que realmente importa, a gente está preocupado com os devaneios, com coisas que estão fora e não dentro, né? E a pandemia, como você trouxe, eu acho que para todo mundo, para várias convidadas que estiveram aqui até o momento, todas elas têm um eixo quando parte assim a pandemia, um divisor de águas mesmo, para quem não se voltou para dentro nesse momento... foi colocado, né, nessa situação, porque você não tinha o escapismo, né? É verdade. Eu acho que tem vários pontos legais aí, né, Ká? Primeiro que a gente falava de espiritualidade até no bar. Isso era maravilhoso. Sim. Entendeu? Na balada a gente também falava de espiritualidade, era muito legal. E a espiritualidade não é uma coisa só, né? Quando a gente traz agora a Cabala, é a minha experiência
com a cabala, mas a minha madrasta, ela dizia muito que cada um tem o seu banco. E, ok, né? Cada um vai se encontrar naquele lugar dentro do seu nível sei lá, de maturidade, de espiritualidade, de necessidade, enfim, de busca. Vai encontrar aquilo que é melhor para si, o que corresponda naquele momento. Como eu também passei por inúmeros lugares. Como eu já disse que eu sou uma pessoa de experiência, eu ia nos lugares, eu conhecia, eu fazia parte, eu fui de tudo, né? Assim, do catolicismo, eu frequentei o centro espírita, Seishonoe, Jorei, budismo tibetano, zazen budista, tudo, Hare Krishna, eu fui para todos e assim, ativamente, eu participava, eu era envolvida, engajada. Uma curiosidade, eu já cheguei a morar num templo indiano, junto com outras monges, assim, que realmente eu era engajada. Eu queria entender a fundo como que as coisas funcionavam. Nada de leitura, nada de superficialidade. Muitas coisas boas eu retirei, muitas coisas que não me serviam. A maior parte das coisas que não me serviram foi o que realmente fez com que eu não me conectasse mais com esses lugares. Porém, muito consciente que eram os lugares e as pessoas, e talvez não a sua essência. Então, isso eu carreguei comigo. A pandemia, ela foi um divisor de águas mesmo. Eu falo que eu não sofri emocionalmente na pandemia. Talvez por essa conexão espiritual. Eu estava num outro momento. A pandemia, ela me trouxe mudanças físicas, materiais, né? A pandemia, de uma certa maneira, trouxe aí a morte do meu pai. Meu pai falece nessa época. E eu tinha ali questões com o meu pai, ali por resolver, por não resolver, que foi resolvido no leito dele algumas horas antes, né? Não vamos tocar neste assunto. Mas foi algo espiritual, algo bonito naquele momento. Na época da pandemia, eu estava no meu mestrado. Então, assim, eu não tinha muito tempo para sofrer. Né? Eu precisava render aquilo, eu queria acabar. E estava trabalhando 14 horas dentro de casa. Estava morando com meu namorado, que hoje é meu atual marido, em 37 metros quadrados. E trabalhando junto. E ali eu via, pô, se a gente não brigou até agora, se estamos nos amando, esse é o cara, né? Vai dar tudo certo. E logo depois, eu engravidei da Sophie. E assim, foi tudo muito confuso, porque veio pandemia, mestrado, muito trabalho, e aí o falecimento do meu pai, eu grávida sem saber que eu estava grávida já. E foi tudo inesperado, mas foi tudo perfeito. Né? Eu acho que ter essa consciência da perfeição. Que nós estamos no momento certo, no lugar certo, como devia ser. E é isso. Então, a minha vida hoje familiar era uma vida buscada desde sempre. Eu lembro que quando eu cheguei na Cabala, a primeira pergunta que me fizeram foi assim, qual era o meu sonho? E eu falei, eu quero ter minha família. Ah, fiquei até emocionada. É verdade, porque você sempre falava sobre isso também, né? A busca, né? E a gente ali num momento em que a gente estava com a vida social super ativa, mas que não era tudo que convinha, né? Não era qualquer relação que convinha, porque meio que a Cabala, ela traz bastante disso. E até você me corrige se eu estiver né, viajando Quem sou aqui. Eu? Não, mas assim, uma coisa no estudo de Cabala, quando fiz o Cabala 1, né, que tem os níveis de Cabala e tudo mais, mas logo inicialmente, quando você pega qualquer aula, palestra, quando falam de Cabala, eu acho que o que mais interessante você tem um objetivo, você tem que ser claro com o universo, com o seu objetivo. Por exemplo, né? Você quer água na caneca. Então, assim, eu quero água na caneca, me oferecem suco de laranja, me oferecem refrigerante, me oferecem cerveja.
E assim, você tem que ser firme de que não, você quer água na caneca. Porque se você aceita ali, sei lá, um tangue, vamos colocar aqui, né? Um suco de pozinho, não algo puro do jeito que você tá procurando, é como se você desviasse ali. Como que vão te dar o que você quer, sendo que você está ocupando a sua vida, está ocupando o seu espaço, Sim. né? Como se você fosse um vaso, como se você fosse um recipiente, você está ocupando com coisas que não é exatamente aquilo que ressoa com você, o que você está buscando naquele momento, É, né? exatamente. E é um desapego, é uma situação de desapego, que isso para mim acho que é o exercício mais bonito mesmo, né? Porque não é fácil você querer, mas a jornada até você de fato chegar ali e falar, não, agora eu tô aqui, e reconhecer, né? Aham. Reconhecer ali, por exemplo, poxa, não, é o meu marido, é a minha família, tá acontecendo, né? E é um exercício difícil hoje de resistência. De você ter um objetivo e eu falava assim, não é difícil, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô pedindo pra ser milionária, entendeu? Eu não tô pedindo um Ai, iate, eu entendeu? peço, não Sei acontece. lá, numa ilha. Eu não tô pedindo uma ilha. Eu tô pedindo uma família, entendeu? Milhares de pessoas têm famílias, entendeu? Eu só quero a minha família. É difícil? Não é difícil, é o universo. Não é difícil. Então você ter essa firmeza e falar assim, não, eu não vou aceitar qualquer coisa no mundo de hoje, onde são várias ofertas, várias coisas ilusórias. Pra tudo, né, amiga? É, Assim, das relações a tudo, né? Vícios, tudo. distrações. É trabalho, é vício, são pessoas, são lugares, ofertas falsas emocionais, amparos mentirosos. É um grande teatro, né? De quem recebe, ou seja, está recebendo qualquer coisa. Não é isso que eu quero, mas eu estou recebendo porque eu não sei se vai vir. Então, quando a gente tem dúvida, aí a coisa não acontece, né? A gente não pode ter dúvidas, é aquela certeza. E do outro lado, eu vou manipular aqui, porque talvez eu também queira algo que eu não consiga, então eu vou me fazer de interessante, eu vou fazer com que o meu negócio seja o melhor para vender para aquela pessoa, que o meu carinho é o melhor do que qualquer outro, que a minha casa ela é mais aconchegante, você não vai conseguir encontrar uma outra melhor que a minha, enfim, né? E na verdade é só ser firme, tipo, não, eu não quero isso. E se não vier, talvez o universo não queira, então o que é para mim? Porque o meu propósito é ser feliz. É atingir a minha felicidade, o meu bem-estar. Eu vim aqui para isso, eu vim aqui com uma razão de ser. E aí a nossa jornada, né? A nossa grande jornada do herói, né? Quem sou eu, né? Eu sou igual a todo mundo, tenho os mesmos desejos, os mesmos anseios, os mesmos problemas, as mesmas preocupações, mas eu sou única no universo. Então, talvez o que eu possa proporcionar, nenhuma outra pessoa pode te proporcionar a mesma coisa que eu no lugar em que eu estou hoje. Né? E a gente não está falando nem assim de um nível, né? Ai, que eu sou incrível, que a outra pessoa é incrível. Não. As nossas falhas, o nosso lugar, às vezes, assim, pior é o melhor lugar que poderíamos estar. Então, acho que esse ensinamento de firmeza, essa restrição, né, da palavra tão usada, essa restrição de não, eu não vou aceitar o trabalho que eu não acho que é o para mim. Não, eu não quero esse relacionamento. Não, eu não quero esse sentimento. Não, eu não aceito a forma como você está me tratando. Não aceito. Isso é muito poderoso e é muito difícil. Hoje a gente encontra pessoas adoecidas porque elas querem muito algo que é claro para elas, às vezes, mas elas estão dispostas a qualquer coisa momentânea. E o caminho fica mais longo. Muito mais, né?
Porque a questão de protagonismo, hoje a gente fala muito disso, se vê muito, seja protagonista da sua vida. Sim. Mas O que é? protagonizar é você bancar também as suas vontades, né? Poxa, nesse momento eu não posso sair desse emprego, mas é complicado, tenho as minhas contas, Sim. ok, mas e o que que você tá fazendo? Você tá pensando em alguma alternativa, né? Tá buscando, tem, né? Tá olhando para o lado, porque às vezes a gente tá tão imerso dentro da nossa vida, mas pelo olhar do outro, Sim. não olhando diretamente para ela, né? Então você quer a casa, você quer o carro, mas será que você quer mesmo? Ou você quer porque todo mundo diz que é bacana, Sim. né? Ou porque todo mundo tem. Ou porque todo mundo tem. Então também isso atrasa, Sim. né? Isso atrasa. Isso também coloca em dúvida. Porque se é dúvida, E se é dúvida, pode ser qualquer coisa. vem o que é. Que aí é o gato, né? E a Alice, É. que é o que todo mundo aí reposta bastante, Sim, mas né? vamos entender, né, gente? Vamos entender as coisas A a Alice, fundo. a Alice não é um livro fácil, gente. Se você pegar para ler Alice, o filme é maravilhoso, né? Você passa ali horas do entretenimento, mas se você para analisar, você fala, meu Deus, você sai em posição fetal e fala, meu Deus, como assim? Eu tenho que escolher. Tenho que escolher. Sim. Né? Tem um ponto que eu acho bem interessante, que é a certeza. Né? A certeza das coisas. A gente já trabalhou em lugares que não estávamos felizes. Já trabalhamos. A gente passou um tempo. A Já. gente era feliz porque a gente estava Com muito pessoas legais. Pessoas legais e plenas de que, não, isso daqui é um momento, isso daqui é um passageiro, isso daqui a gente vai chegar, né? Vai conseguir financiar os nossos sonhos, né? Sim. O que vai nos dar uma alavanca, né? Sim. Que isso é importante também. Tudo é aprendizado. Então, se você está num espaço, você está naquele momento, é você tentar dar o seu melhor, mostrar os seus talentos, colocar ali a mão na massa, né? Para não se deixar levar por um desânimo que pode afetar aonde você vai chegar, né? Acho que ali, todos nós ali naquela época, por mais horas de trabalho, né? Telefone, um monte de coisa, cliente. Metas. Mas todo mundo tava ali com propósito, né? Você ter a certeza onde você quer chegar. Você ter a certeza que vai dar tudo certo. Essas são as minhas premissas. E a minha outra grande premissa que eu sempre passo, assim, para todo mundo, família, amigos, acho que eu já até te falei isso. Não importa quanto tempo você esteja no lugar. O que você vai tirar dali? Perfeito. Eu tô aqui, entendeu? O que eu vou tirar daqui? Então, nessa época, eu lembro que o meu objetivo era muito claro. Eu era recém-formada, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade de letras, eu fiz letras e espanhol, com as suas respectivas literaturas. Tinha engatado já na especialização de linguística aplicada voltada para ensino de língua estrangeira. Eu precisava terminar de pagar esse curso. O meu objetivo era terminar essa minha pós e eu queria entrar na área. Pô, eu me formei, eu quero entrar nessa área. E eu queria muito, na época, enveredar para idiomas. Então, eu lembro que eu fazia jornadas duplas, né? Nós trabalhávamos nessa empresa de telemarketing e depois eu ia dar aula à noite. E eu conheci pessoas incríveis, pessoas com as quais eu trabalhei depois. Foram experiências ótimas. E o meu objetivo ali naquele momento era esse, educacional. E eu queria muito conhecer o mundo. Eu queria viajar, né? Então, esse lugar financiou a minha viagem pela Europa e várias outras ali, Estados Unidos e tal. Financiou a minha pós, terminei a minha pós ali. Era o meu local seguro para eu desbravar os outros lugares da minha área de atuação, que eu queria ter conhecimento, e cumpriu o seu papel. No momento que as coisas não estão bem, ou que aquilo já não cumpre mais o papel, é o que você falou. Vamos embora. Tem conta para pagar, tem responsabilidade, mas cadê a sua certeza? Cadê a sua certeza de que as coisas vão dar certo? O que eu estou fazendo
para eu sair desse lugar, para eu sair desse nível. E o que eu acho que é assim, é que eu sempre estive do outro lado, eu sempre estive do lado muito otimista, né? Otimista e aventureira. Meu pai dizia que eu era muito cara de pau. Que enquanto as pessoas planejavam como ele planejavam para as coisas darem certo, para não sofrer, para não ter desabores, eu só me jogava. Eu ia e pagava o preço e dava certo. Então, como sempre deu certo, eu continuava. Mas é essa certeza que eu não preciso sair desse local ou desse posto que eu atuo hoje para estar num lugar muito melhor. O local abaixo, né, visto pelas outras pessoas, pode ser o melhor local nesse momento. Depende qual é o seu objetivo, né? Aonde você quer ir, às vezes, dar um passo atrás faz parte. E como que a gente vê isso? É mais ou menos aquela mesma história passada. Eu estou no lugar certo, no momento certo, do jeito certo. Eu preciso estar aqui. Então isso para mim sempre foi muito tranquilo, muito calmo. Eu digo que a minha área profissional, ela sempre foi muito tranquila, porque sempre foi muito racional. Então eu não tinha muito esse apego emocional. Então todas as minhas decisões elas foram muito racionais. Embora tenha esse lado aventureira de me jogar, eu sabia exatamente onde eu estava indo. Né? Eu sabia exatamente tudo que podia dar errado. E eu tinha vários planos, B, C e D, e eu não tinha problema nenhum em acionar todos eles. Tava tudo certo. Né? Então, é isso, assim. Eu acho que é mais a questão da autoconfiança. Né? Como a gente voltou aí, essa certeza inabalável de que vai dar certo. Né? Você está caminhando para um lugar, não tem como dar errado. Se você não está aceitando os atalhos, se você não está aceitando... Eu gosto muito de contos de fadas, né? A gente já falou às vezes sobre isso, já compartilhamos outros podcasts sobre isso. Se eu não pegar o atalho do lobo mau, se eu não me deixar levar por ele, se eu não ficar encantada com fadas madrinhas coloridas e ficar rodopiando e dançando, eu vou chegar. É tempo. E é no momento certo. Ter essa certeza é o momento certo. Eu confio bastante também nisso, porque também é um preparo. Porque se vem a oportunidade também e você não se sente preparado, você nem enxerga ela chegar. Você nem cria. Né? Que tem muito disso também. Tem. De você criar a oportunidade, de você parar para pensar e falar assim, poxa, queria tanto isso a minha vida inteira e de repente é um olhar pro lado, poxa, eu tô batendo a cabeça aqui. E se eu fizesse assim, né? Que é também criar o próprio método. Sim. Né? Não pegar as coisas prontas. Às vezes você vai ter que arriscar. E a gente tem medo de arriscar demais, né? Eu acho que a gente tem medo... Eu não sei se é medo. Eu acho que a gente nos colocam modelos e rótulos prontos e definidos e as pessoas buscam esse modelo. Então, para eu ter sucesso como uma executiva, eu tenho que ser como fulana. Eu tenho que eu tenho que ser parecido com isso, né? Eu tenho esse formato. E não, a minha trajetória vai ser completamente diferente. Eu posso atuar na mesma área e ter uma história empresarial, uma história educacional, um histórico completamente diferente. Então, eu não preciso ser como a outra pessoa. Eu acho que um exemplo mais clássico disso, não posso citar nomes, mas eu vou contar uma história, que eu gosto de contar histórias. Pode dar nome fictício, pode falar Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha. Eu trabalho ainda, né? Trabalho e não trabalho. É uma companheira de trabalho, embora estejamos em sessões mais afastadas. E a coisa de, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, chega aquele momento da mulher, né? Ai, estou sozinha ainda. Já tenho 30, já tenho mais de 30 e nada acontece. E uma conversa entre amigos, ela disse que ela queria muito
né, se relacionar com alguém. Eu acho que essa história, agora que eu tô pensando, vai conectar com muitas Conecta coisas. com muitas pessoas, né? E ela queria muito namorar alguém, ela queria uma família também, aquela coisa toda. Eu falei, nossa, eu já entendo você e tudo mais. Todos os amigos que estavam ali, nós começamos a pensar nos nossos amigos, na nossa rede de amigos, que nós poderíamos Típico. apresentar para ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma fofa, bonita, inteligente, boa pessoa, uma pessoa séria. E começamos a buscar. E não encontramos. As pessoas que encontramos, eu lembro que eu citei um amigo, muito amigo meu, que inclusive ela conhece. E eu falei, e fulano? E ela disse assim, ah não, fulano não. Ah, não tem nada a ver comigo. Eu falei, puxa vida, mas ele tá doido pra casar, né? Ele é um cara super sério, ele não é de ficar pegando todo mundo, né? Ele quer Encontrar é um alguém, né? relacionamento sério. Você quer um relacionamento sério. Ele é inteligente, boa pessoa, você vai dar super certo. Na minha cabeça, vai dar super certo. Ela não quis. E o mais interessante foi a forma como ela disse isso, não só para mim, mas para as pessoas que estavam ali. Ela e isso conversa muito com uma história muito parecida de uma grande amiga minha que você conhece, que no passado veio com o mesmo histórico e as exigências eram muito parecidas. Ah, eu não sou muito baixa, eu sou alta, então eu gostaria de um namorado, um marido mais alto do que eu. Eu gosto desse tipo físico, eu gosto desse olhar. Tem que ser uma pessoa formada, inteligente, tem que ser Vários independente. toppings, né? Que você vai Eu selecionando falei, cara, mas ali. assim, tinha que ser interessante, atraente. Assim, eu falei, é Básico, maravilhoso. né? Não, básico. Básico. Eu falei, nossa, esse homem é maravilhoso. Eu só preciso saber se você já encontrou essa pessoa. Pois é. Se essa pessoa existe, se você já viu alguém assim, com todos esses atributos. Porque, assim, se você encontrou, nossa, ele precisa ter irmãos, primos, porque eu tenho várias amigas que têm esse mesmo rótulo e precisam disso. Bom, resumindo, ela não quis sair com o nosso amigo em comum. Resulta que este amigo em comum nem sabe que eu sugeri ele pra lá. E ela acabou namorando um rapaz que não tinha absolutamente nada a ver com o rótulo que ela queria. E não era uma pessoa que queria um relacionamento sério. Ou seja, o relacionamento não durou, acho que mais de um ano. Ele começou fadado. Uhum. E o mais interessante é que no meio de tudo isso, uma outra pessoa, um rapaz, também do nosso ciclo, né, do nosso círculo social, eu fiquei sabendo que era muito apaixonado por ela. Muito apaixonado por ela. Um rapaz. E aí eu, amiga, boa amiga, né? Cheguei junto dele e falei, assim, é o seguinte, ela é uma menina direita. Não vem com essa palhaçada de sair Né? pegando, fazer acontecer, que não sei Já o tá quê. passando por essa Eu falei, não, situação. então você já vai passar primeiro por mim, é sério? Aí ele falou, é sério? Eu falei, olha, o negócio dela é sério assim, tipo, casar. E ele falou assim, eu acho maravilhoso, é isso que eu quero. Eu falei, vou correr atrás disso. Cheguei junto da minha amiga, animadíssima. E ela não quis. Meu Deus, Porque aí ela você falou. estava saindo com o outro que não deu em nada. Então, assim, puxa, é rótulo, né? É um rótulo mediático, é um rótulo contemporâneo, é uma imagem hollywoodiana vendida, é um príncipe de novela. E não existe, A né? gente não se permite conhecer as As pessoas, coisas né? são muito mais simples. É muito mais simples. E a minha avó falava isso. Pô, por que você não dá uma chance para alguém que quer você? Né? Em vez de você ficar caçando outras coisas. E dá super certo. Então, status da minha amiga hoje, ela tá solteira. Pois é, gente. Mas eu oro por ela, que Eu ela acho vai que é conseguir. porque também eu acho que também é o preparo dela. É o tempo É o tempo dela. dela, É o tempo dela. né? Naquele momento, ela estava no âmbito plástica, né? Eu acho que hoje ela está numa condição mais natural, mais humana, mais verdadeira, Uhum.
né? E vai acontecer. E são as experiências também. Sim, faz né? parte. São as experiências que às vezes a gente demora muito tempo para poder ter o olhar para experimentar, para ir um pouco também além, né? Poxa, se estão me oferecendo, pô, não é o que... Porque aí também tem aquela questão, poxa, mas você não tem que ser claro que se você quer água na caneca, só água, sim. Só que também você tem que perceber que essa água pode chegar de diversas Sim. maneiras aqui, né? E às vezes ela pode estar ali num cantil que não é exatamente aquele Atrativo. cantil, não é nessa jarra maravilhosa que a gente está aqui no Sim, estúdio, ai, né? que tudo. Então, assim, eu acho que é muito disso também, de oportunizar. A gente é protagonista da nossa vida, mas a gente também se ilude muito. Se ilude muito em não se permitir viver a realidade, né? Pisar no chão, conectar, se frustrar também, Sim. olhar para a frustração. Eu até brinquei, né? No roteirinho que eu te enviei para você falar assim, poxa, pra gente começar o bate-papo, né? A gente acabou entrando na cabala, porque eu não tinha como não falar disso, porque isso também me trouxe até aqui, até esse momento aqui, de me mexer, de falar, poxa, eu vou fazer alguma coisa em paralelo, né? E eu vou arriscar. Independente do resultado, eu estou confiante e eu estou feliz com o que eu vou realizar. Né? Então, é fé em si mesmo, né? E você, amiga, eu sempre vi muito ativa, muito atuante, muito... eu não digo... Eu não digo assim, poxa, sozinha, porque não, você sempre esteve com muita gente. Mas nas determinações mesmo, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, não, eu vou para tal lugar, eu vou viajar. As metas claras, né? Os direcionamentos muito, muito claros. Então, um senso de realização, quase Mariana, né? Muito, muito determinada, né? E tantas coisas que, assim, você já fez, teatro, né? Meu Deus. A parte de educação. Se você fosse falar assim, nossa, essa jornada minha, né? Como que você descreve, assim? Porque você passou por vários lugares, né? De ir morar sozinha muito cedo, de buscar as coisas muito cedo, né? É bem complexo. Eu acho que essa minha experiência, ela vem muito de uma busca. De uma busca, e vou retomar essa palavra, que é a certeza. É uma busca por algo, por realizações, por sentimentos, por condições que eu tinha certeza que eram minha. Certeza. Sabe aquela intuição que você... Sabe quando você tem a sua caneca e de repente ela não tá aqui, você ficou 10 anos com ela. E um momento você tem um lapso, você volta para esse lugar, essa caneca não está aqui, mas você sente que alguma coisa tinha que estar aqui e ninguém te tira isso. Essa era a minha certeza. Talvez por isso eu fosse muito focada, né? Sou ainda muito focada. Eu posso dizer que todas as metas que eu tive, eu as concluí. Talvez não no tempo que eu gostaria, mas no tempo onde eu estava preparada para que elas se concluíssem. A minha andança pelo teatro, ela foi muito simbólica, muito significativa. Eu fui apresentada ao teatro muito pequena, com 5 anos eu já frequentava coxias e tal, dos teatros. Comecei a atuar cedo, lá com 12, 13, mas me profissionalizei só com 18. E eu tinha uma visão muito utópica do teatro, da arte, né? Aquela coisa maravilhosa que comunica com o outro, que muda a vida do outro, que você toca a emoção, a outra pessoa chora e tudo muda na vida dela. É lindo, né? Não é tão verdadeiro, mas é lindo. E nesse meu caminho eu tive objetivos não muito claros de lugares e pessoas, mas eu sabia muito claramente o que eu não queria fazer. Os lugares e as situações que eu não queria me envolver. Aquilo que não conversava com o meu ser profundo do que era arte.
Isso me levou para trabalhos com pessoas muito sérias, coincidentemente a lugares que muitos queriam estar e que para mim aconteceram. E eu agarrei e dei o meu melhor e tive resultados pelo meu melhor e conheci artistas maravilhosos que me levaram a outros objetivos que depois não fizeram muito sentido para mim porque eu estava num outro momento da minha vida. Então eu digo que dentro da área artística, dentro do teatro, eu fiz tudo que eu gostaria de fazer. Só teve 3 coisas que eu não pude fazer. Uma, que eu tinha o desejo, que era trabalhar com a Riane Mouchkine. Fui até a França, conheci o espaço, conheci os atores, focadíssima. Fui lá e quando eu cheguei lá, eu falei, não, gosto da proposta, da atuação, mas como a coisa acontecia não conversava comigo naquele momento. Mas você foi até lá Mas eu para fui ver com os lá. próprios olhos, né? Sim, eu fui. Depois era trabalhar com o Peter Brook ou com o William Defoe. Meu Deus. Não foi possível. Inclusive, eu perdi um workshop do William Defoe numa época pelo Sesc. Sesc, se ele voltar, por favor. Traz ele de volta. Me liga. Gente, que mago que ele é, né? Então, isso foi assim, não foi possível. A outra era trabalhar com o Ingmar Bergman. Foi um nível hard e assim, eu não vou dizer que não foi possível para mim. Eu vou dizer que ele faleceu antes da minha possibilidade Gostei chegar, dessa resposta. né? Então, tirando essas situações, aqui, né, em São Paulo, no Brasil, aonde eu queria chegar, o conhecimento que eu queria ter, as pessoas com as quais eu queria trabalhar, alcançado. E depois disso não fez muito sentido para mim algumas coisas, né? As situações, as conversas já iam para um lugar que não era para mim. E aí eu fui muito racionalmente buscar outras coisas práticas, né? Coisas que me agradavam, que me davam prazer, com um pensamento muito no futuro, para aquilo que aonde eu gostaria de estar no futuro. Eu acho que daí para frente, a minha conversa foi aonde eu quero estar daqui 10 anos. Se tudo der errado, quando eu tiver 60 anos, o que eu posso estar fazendo que ainda assim eu vou estar maravilhosa? Então, as minhas decisões daí para frente foram essas, muito, muito práticas, muito racionais, e sempre na certeza de onde eu estava indo. E não importa o caminho, né, que eu fosse seguir. Se ia ser um atalho, se ia ser mais longo ou não, essas coisas, elas aconteceriam no seu tempo. Então, isso me ajudou muito. Então, eu sempre estive fazendo alguma coisa. Estive nos lugares, estive trabalhando com pessoas, até onde eu vi, senti que estava ok. Em algum momento aquilo findava, em algum momento eu falava, aqui deu para mim. Agora eu quero outras coisas. Eu quero ir mais além. Aí a gente muda. E foi aí que a educação entrou? A educação entrou, não pelo amor à educação. A educação entrou num processo muito prático de vida. Quando eu entrei para a universidade, eu pensei o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de estudar, o que me faz feliz, o que faz com que eu queira levantar de manhã para trabalhar, que ainda me dê um retorno financeiro, que eu jogue meu RG na porta do lugar e eu entre. E aí veio a educação. Eu pensei em várias outras coisas, mas a literatura sempre foi algo muito bom para mim. Avalio com teatro, né? Era uma margem ali. E eu fui para a educação. A educação me trouxe outras coisas que não eram pensadas inicialmente, que é você formar uma pessoa. Você ajudar alguém na formação dela. Você ajudar o outro a conseguir se comunicar numa outra língua, num momento emergencial, aonde ela fala, puxa, eu fui promovido e eu vou conversar
com outros colaboradores fora do país e eu não posso perder essa oportunidade. Então, a educação, ela bateu muito forte na formação, na ajuda do outro, no que o outro vê em mim para ele poder trilhar o caminho. Então, na educação básica, né, quando a gente fala nos adolescentes, isso era notório. Muitas meninas viam em mim algo que elas gostariam de ser no imaginário delas. Né? Então, no imaginário delas, eu não estar vestida com a saia no meu pescoço, com um decote, com uma transparência, ou eu não estar vestida com uma senhorinha, falava assim, puxa vida, né? Eu gosto desse lugar, eu gosto dessa professora. Essa professora, ela tem a personalidade dela, ela tem o estilo dela, ela existe, né? Que eu acho que é muito disso também, né? Sim. Eu tenho, assim, amizade com professoras minhas, assim, de infância, de ensino médio. E eu tenho uma professora que eu espero que ela assista, porque eu sei que ela segue, a Antonella. Foi minha professora de matemática. E eu sempre fui de humanas. Eu posso falar ainda da tia Sandra, então. Vou mandar o link gente, pra ela, tia olha, Sandra. de verdade, professores, assim, porque muda a vida da gente. E eu nunca tive aquela afinidade com a matemática. Eu sempre passei, sempre estudei bastante, entendi as fórmulas, tudo bonitinho. Sua, eu não. Só que não era algo que eu gostava. Então, assim, até hoje, tipo, você me dá uma planilha de Excel, eu quero morrer, né? Mas, assim, a forma com que ela ensinava matemática, eu ficava esperando por ela, praticamente. Então. Pela forma como ela ensinava matemática. E aí ela conseguia, pensa, ensino médio, ela dominar aquela sala, né? Escola pública em São Paulo, lotada, todo mundo. E, de repente, quando ela entrava, uma aula de matemática, às vezes dobradinha ali, e ela dominava dominava. E a gente ficava... Eu super entendo as alunas, porque eu, de alguma maneira, eu falava, caramba, eu quero ser um pouco assim. Sim. Admirar mesmo, né? Rola essa admiração. Um outro ponto que eu vejo que é muito forte é a representatividade daquilo que esses jovens, a gente está falando de, sei lá, de 11, 12, até os seus 20, às vezes até os 25, quando a gente está no universitário, dar um caminho, mostrar algo para eles que eles não conhecem, que eles não tiveram em casa, que é disciplina. Isso pode ser bom, isso pode ser prazeroso, esse estudo pode ser legal, a gente pode aprender isso falando uma piada. E assim, isso vai te levar, sim, para um lugar melhor. Então, muitas vezes, incontáveis vezes, eu sabia que eu estava sendo aquela pessoa rígida e que aquele estudante me amava porque ele não tinha essa rigidez na casa dele. Que eu cobrava... Essa preocupação ali de que ele finalizasse, de que ele fizesse, sim, né? E quase um trabalho materno, né? De mãe que você cobra, você tá olhando porque você acredita. E no final, aquela pessoa ela vai pro mundo. E tudo aquilo que você orientou é o que vai ficar. E aquilo vai ser utilizado, porque a gente sabe que é utilizado, né? Se você é organizado, é disciplinado, é metódico até certo ponto, é preocupado, é interessado, e tudo isso faz muita diferença. Então, acho que essas coisas significaram para mim na educação, mais mesmo acho que do que o conteúdo, ou do que essa visão romântica, né, da educação, do amor à educação, assim como o amor à arte. Então, para mim, a educação ela sempre foi uma questão prática, autossuficiente para minha vida, pensando no futuro. Como eu disse, foi uma decisão muito racional. E para o outro, eu tô doando um pouco de mim, da minha personalidade, da minha característica, de certeza e de conseguir, tipo, vamos comigo.
né? Confia em mim, eu tô brigando, mas confia em mim que vai dar aqui certo. porque eu entendo, pode confiar, né? Então acho que foi mais por esse caminho. E dentro da educação a gente vai também mudando algumas coisas, vai indo para outras áreas dentro da educação. A vida também me levou para outros caminhos. Essa acho que você não sabe. Eu cheguei a fazer relações internacionais também. Uma hora eu falei, não quero mais. Meu Deus, mas não você quero chegou mais. começou... Não, eu fiz especialização, me formei em relações internacionais. Foi um momento, assim, que eu estava muito ligada, era uma coisa que me interessava muito. Cheguei a cogitar a ser diplomata, pesquisei os concursos, já estava pronto, né? Assim, já estava... Era isso. E eu tenho para mim que eu teria passado, né? Assim, eu já tinha uma meta estipulada ali de 3 a 5 anos, que ia dar certo, mas o universo me levou para um outro lugar, né? Que é onde eu atuo hoje, que era onde eu realmente deveria estar. E mais uma vez eu volto para a educação numa outra perspectiva, num outro lugar de fala. E hoje, mais uma vez, eu estou num outro momento de mudança ainda dentro da educação. E eu fui fazer o meu mestrado em Linguística Aplicada na educação, mas eu queria ter prazer, porque o mestrado já é difícil, né? E aí eu fui trabalhar com jogos de tabuleiro. Amiga, você trazendo jogos de tabuleiro para dentro do ensino em si. Sim. Foi gratificante. Que máximo. Foi muito bom, foi muito interessante. Mas a surpresa maior foi... Enfim, a conversa toda ali, a dissertação, as premissas, as perguntas, elas foram ali respondidas. Mas isso gerou um outro trabalho em paralelo, que a gente ainda segue numa conversa, que são os efeitos e as análises emocionais que a gente consegue fazer na educação com o jogo dentro de uma disciplina. O quanto a gente consegue ver a pessoa, enquanto ela joga, a gente entender o fluxo de raciocínio dela. A gente consegue entender o que trava ela, o que motiva, o que frustra e o que dá prazer sem ela abrir a boca ou com pouquíssimas palavras, só como ela se relaciona durante o jogo. E isso deu mais pano pra manga ainda. Eu fico pensando, você falou disso e acabou me vendo uma coisa que até quando teve o boom daqueles escape room, né? Sim. Que você tem ali uma experiência, você é colocado em situações de jogo mesmo, de você resolver um desafio para você poder sair dali, né? E as empresas levavam as equipes para poder fazer ali aquela experiência justamente para poder fazer essa análise, né? E isso teve uma época que deu um boom muito grande mesmo. As empresas contratavam profissionais da área de jogos, alguns jogos criados especificamente para atender a demanda do RH, do que eles queriam observar. Então, algumas propostas de jogos eram criadas para poder ver ali até nomear cargos. Né? Vai ter uma dança das cadeiras, eu tenho essas opções. Quem que eu vou colocar? E na educação ali, no caso, você analisando através do comportamento do aluno ali no jogo, para poder atuar ali com base numa frustração, numa decisão que ele tome. Isso foi uma coisa meio natural. Minha proposta nem era essa. A minha proposta era muito mais acadêmica mesmo. Só que durante o processo de pesquisação, eu observava, a gente fala os perfis de jogadores, né? Alguns estudantes mostravam um perfil, uma personalidade, um comportamento que eu falava, nossa, eu não pensava em você dessa maneira, né? Eu lembro de uma estudante que ela tinha muitos problemas. Ela estava num 6º ano, indo para um 7º, e ela não sabia ler e escrever direito. Caramba. E assim, ela tinha várias coisas contra ela dentro da instituição que nós atuávamos. E assim, os outros estudantes, outros alunos, não a viam bem.
Então, tinha essa questão da empatia. A empatia acadêmica, a empatia pela sua pessoa, o julgamento falado, o julgamento velado, o que ela sentia sobre isso também. E ela se relacionava com todo mundo, só que eu descobri que ela era maravilhosa quando ela trabalhava com qualquer tipo de jogo onde ela tinha que montar quebra-cabeças. Sendo quebra-cabeça mesmo, ou jogos que proporcionavam que ela tivesse essa interação com ela mesma. Então, tudo que ela conversava com ela, ela era impecável. Ela resolvia. Quando entrava uma outra pessoa, ela travava. E a comunicação dela não era muito clara. Então, a conversa tinha que ser ela com ela mesma. Sabe aquela coisa assim, olha, eu te entrego isso, você vai para sua casa, pensa e depois você me traz. E a gente conversa sobre Você teve isso. que encontrar ali uma forma, né? É. Na verdade, encontrou um método para ela. Isso. Né? Tinha uma outra garota que ela era muito julgada como não inteligente. Lerda. Ai, que horrível Tinha... isso. ela deve ter algum problema, vamos investigar, né? Enfim, hoje a gente está aí no mundo da educação especial, né? Todo mundo tem um TDAH, todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem um laudo de alguma coisa, né? E aí, durante um jogo, que depois a gente refez para eu poder avaliar melhor, toda vez que ela tinha que dar uma resposta pronta, ou que ela tinha um ritmo de resposta, como um tempo de prova, por exemplo, muito justo, ela não conseguia trazer na mente todo o processamento para a resposta. Quando você deixava o tempo livre, assim, no seu tempo, quando você quiser, era claro, você conseguia ver no olho dela porque ela fazia comparações mentais. Então, ela precisava desse tempo para relembrar aquilo, para fazer o seu próprio julgamento, para fazer essa comparação e depois ela dar uma resposta. Toda vez que ela tinha esse tempo, ela acertava. Ela dava jogadas excelentes. E toda vez que alguém apressava ela, falava, vai agora. Ou que nós tínhamos uma ampulheta, ou qualquer coisa nesse sentido que não desse esse tempo de processamento para ela não conseguia. E ela já estava há 3 anos no colégio. E aí a gente... Puxa, como que a gente nunca viu isso? E o jogo possibilitou mostrar isso. Porque, bem como você trouxe, hoje se fala mais, né? Hoje tem diagnóstico, né? Justamente para poder classificar ali a dificuldade da pessoa, né? Para que ela possa, para que seja um pouco mais fácil a interação, né? Aprendemos de maneiras diferentes também, né? Sim. E o papel do professor é de criar essas possibilidades. Nem sempre o professor ele tem essa possibilidade, né, amiga? Essa questão de você poder exercer realmente a questão da educação ali. Você tá no espaço, mas nem sempre a gente tem aí tantas informações sobre professores e até com TikTok e tudo mais, às vezes expõe um professor de uma maneira tão triste, porque não é fácil, né? Não é fácil educar, né? Não é fácil o processo do estudo e tudo mais ali para poder estar ali e fazer o papel, né? Eu vejo a escola como, assim, eu vejo, né? E já li em ia te perguntar coisas. isso, como que você vê, porque assim, é maravilhoso que você pôde colocar em prática, né, ali a tese e conseguir olhar um olhar diferente para alunos que até então talvez não conseguissem se entregar. E você também não conseguisse acessar para que se desenvolvesse, como o caso dessa aluna, né? Eu vejo a escola como um treino para a vida. Acho que desde que eu entrei na educação, isso sempre foi natural. Para mim, a escola e o tempo de escola é o treino para a vida. Você vai sair de lá e você vai ter tudo aquilo. Você vai ter demanda, você vai ter trabalho, você vai ter relacionamento com as pessoas, você vai ter as suas habilidades, vai desenvolver aquilo, terá conflitos. Enfim, né? É uma mini vida.
ali o tempo que a gente está na vida escolar. Só que hoje, a escola, ela tem um papel de representação da vida, ao meu ver, muito pessoal, não estou dizendo que é certo ou que é errado, da pior forma possível. Então, o que a gente tem hoje? O estresse do dia a dia. Total. As coisas têm que ser perfeitas, elas têm que estar prontas. O melhor nem sempre é o melhor, mas é aquilo que naquele momento vai ser o conveniente. É uma competição exacerbada, um comparar absurdo. E a escola, ela tem trazido muito isso. E a gente vê aí as estatísticas em números adolescentes, enfim, se cortando, Sim. com depressão, com quadro de ansiedade, com muita medicação. E quando a gente fala em trazer um jogo, e quando você diz assim, dar o tempo do professor de exercer a educação, é assim, eu sei que a BNCC, eu sei que eu tenho que aplicar X conteúdo, eu sei que o meu aluno tem que terminar este ano letivo sabendo essas coisas. Ok, ele vai saber. Me dá liberdade de atuar com ele, me dá liberdade para isso ser prazeroso. Para poder acessar, né, amiga, para que ele também possa aproveitar, ver sentido naquilo, né? Eu me vem agora se ela tá nesse momento, ela tá na Irlanda, é a Alexandra. Ela estudou comigo, ela fez mestrado comigo. E na época que eu estava fazendo essa pesquisação, ela estava fazendo também a pesquisação dela. Ela é da área de língua inglesa. E ela estava jogando com os alunos uma realidade alternada. Assim, em tempo real. Era uma coisa muito louca que ela estava fazendo. E quando ela contou, eu falei, cara, que incrível, meu. Nossa, eu quero ser sua aluna. Porque ela criou um universo paralelo real dentro de língua inglesa. Os alunos, eles encontravam recados. Ela pedia para eles fazerem uma tarefa de casa e tinha que ver um livro na biblioteca e tal. E os alunos, eles se deparavam com códigos direcionados a eles e eles ficavam naquela dúvida. Isso está acontecendo de verdade? Tipo, quem deixou? É uma pegadinha? E assim, ela criou algo que os alunos tinham dúvidas do que estava rolando, se aquilo era real ou não. E era o processo dela de educação para lidar com uma turma não bem vista no colégio. E ela tem memórias afetivas com essa turma desses alunos que a procuram até hoje. E ela tem relatos muito bons desses meninos que, não sei se estão no colégio, acho que não mais. Assim, ela mudou. Mudou a vida deles. Ela gente. mudou a vida deles. O nosso trabalho é sempre o pior, porque é sempre muito trabalho. Mas é dar essa liberdade de sermos significativos, né? E eles poderem ver que essas demandas que eles terão na vida, elas têm o seu processo individual e que elas não precisam ser difíceis, elas podem ser prazerosas, né? Enfim, tem esse respeito. Tem a responsabilidade, mas você não precisa sofrer tanto nesse processo, né? Há alternativas. É muito incrível, assim. Seria muito bacana que todo mundo pudesse trabalhar com isso. Eu imagino que hoje, por exemplo, principalmente com adolescentes, que o acesso até, né? O distanciamento que a gente vê, focado na tela e tudo mais. Se tivesse acesso a metodologias mais ágeis, mais próximas ali do cotidiano, o aprendizado seria outro, Sim. né? A gente tem o outro lado da conversa, né? Também, que é o nosso sistema de educação, a nossa vida também como educadores. Muitos educadores não têm tempo para poder estudar, porque tem muitas e muitas aulas, trabalham em 2, 3, 4, 5 colégios. Não é um trabalho só ali na sala de aula, né? Não, Tem muita então, coisa. assim, esse tempo de você estudar, de você aprender, de você... É cansativo, é cansativo. No meu mestrado, eu estava numa vida muito doida, de muitas aulas, pós-pandemia. Eu fiz a minha qualificação ainda na semana de luto do meu pai, e assim, qualifiquei desse jeito,
Falei, vamos que vamos. A minha orientadora, não vamos, você não tá bem. Eu falei assim, estou tomando um calmante natural. Como eu não estou sentindo nada, esse é o melhor momento. Vamos fazer assim. E eu defendi a minha dissertação uma semana antes da minha filha nascer. Eu não tinha tempo. Eu precisava fazer aquilo. Não dava para ir uma semana para frente. Era impossível, mas 1, 2, 5, não dava. Tinha que ser daquele jeito. E a vida do educador é isso. Muitas vezes não dá para você parar, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E é cansativo, e nem todos têm condições de tempo ou financeiro para abarcar isso. O outro lado também é a instituição, né? A instituição que poderia proporcionar nas reciclagens, nos encontros pedagógicos, algo que não fosse apenas as normas, as legislações, o que os professores sabem que vai acontecer todos os anos. O que eu posso fazer para o meu educador dar uma aula mais incrível? Que pessoas eu posso trazer para dar esse treinamento? Eu estou disponível a gastar com o meu profissional para eu ter o melhor, para eu ter um diferencial? Pois é. Fico aqui. Pois é. É exatamente isso. Você falou da rotina corrida, né? E quando você não está na sala de aula, não está trabalhando com educação, não está trabalhando, o que você está fazendo? Quem é Patrícia Ingrid? Nos bastidores. Nos bastidores eu sou a mãe que está cheirando e beijando a cria quando eu não estou trabalhando. Esposa que tenta conciliar a vida de mãe com a feminilidade, com a esposa, com estar presente, com ainda manter aquela chama do namoro ali. Eu ouvi uma coisa muito, muito interessante essa semana que passou, que foi assim, não, com certeza eu gostei do meu marido, né? Eu fui apaixonada por ele porque, puxa, eu casei com ele, né? E aí eu falei pra essa senhora, né, que trouxe isso, eu falei assim, realmente, né? Vamos lá, vamos correr atrás disso. Então, manter... porque quando a gente namora, a gente é feliz, né? A gente é feliz. Por que isso precisa acabar? Ainda mais quando você casa, muito consciente. Você tá não só apaixonada, mas você conseguiu ver atributos significativos, né? Então, por que deixar isso morrer, né? No cotidiano ou com outras coisas que não são tão legais, porque tem, né? Então, eu não sou linda 100%, né? Longe, bem longe disso. Mas eu tenho coisas legais. Então, vamos valorizar isso em primeiro e vamos deixar o outro dar um percentual mais baixo para isso. A mesma coisa desse outro lado. Buscando coisas que me deem prazer, me resgatando. Pode ser jogada no sofá, assistindo uma série. Pode ser assistindo uma aula de cabala. Pode ser meditando. Pode ser passeando. Hoje a coisa mais simples para mim, ela passou a ter um significado muito grande. Porque a correria do dia, a correria como esposa, dona de casa, mãe e profissional, ela é enlouquecedora. E hoje a gente tem, na rede, inúmeras mães esposas compartilhando as suas angústias. E eu faço parte daquelas mães esposas que está lá rodando o Instagram numa noite e falo, nossa, que bom que não sou só eu. Ai, olha, tô nessa. A humanidade, eu tô né? nessa. A humanidade, né? E eu acho que, de maneira geral, eu tô sempre buscando aonde eu estou. O meu local de relaxamento é saber exatamente aonde eu estou nesse momento. Né? O que eu estou conversando aqui? Quem sou eu aqui? Né? Isso é real? É me sentir. Tá no momento presente. Seria esse, de repente, uma dica de autocuidado possível? Sim. Se colocar no momento presente? Sim. É me sentir, é estar no local ali presente, falar, nossa, que maravilhoso eu estar aqui comigo.
Nossa, o que que eu tô sentindo? Nossa, que bom esse momento, que sofá maravilhoso. Olha, eu tô relaxando, né? Eu vou tomar um suco agora, eu vou fazer um suco diferente. Eu vou caminhar e vou tomar um sorvete sozinha ou com a minha família. E olha, tá tudo perfeito. Né? Não é a família Margarina, não é o momento, não é o iate, né, na ilha. Que também seria maravilhoso. Mas é sentir realmente. Acho que a palavra é sentir a si mesmo e ser agradecido. Quando você começa a agradecer esse momento, começa a buscar, porque a gente agradece muito mecanicamente, né? Ai, obrigado pela minha refeição, pela minha casa, pela minha família, pela minha saúde. Mas isso também. Mas coisas mais pequenas, quando você começa a buscar o que mais agradecer, você começa a perceber coisas tão mais importantes, tão mais singelas, mais emotivas, mais prazerosas. E tudo isso sempre vai se conectar com você. Tudo isso sempre vai ser aonde eu tô, né? Quem sou eu? E a pessoa do meu lado, ela tá num outro local completamente diferente do meu. E se ela tá conectada, ótimo para ela. E se ela não tá, tudo bem, porque eu tô aqui apaixonada por esse momento. De uma forma bem rasa, que não é o que eu tô querendo passar aqui, mas eu acho que a pessoa que não chegou nesse lugar íntimo de um prazer por si, consigo, é quando eu ia viajar. Porque eu sempre viajei sozinha, né? Até eu conhecer o meu marido, eu viajava sozinha e eu era muito feliz também Tem que te viajando trazer sozinha. aqui só pra você falar de Das viagem, dica de viagens. Ai, viagens. maravilhoso. E, e eu tenho muitas recordações em estar em lugares diferentes e eu falava assim, puxa, olha essa minha companhia nesse museu. Eu posso ficar aqui o tempo que eu quiser. Eu vou me levar para tomar um café agora. E eu conversava loucamente, eu conversava comigo mentalmente. Eu assim, nossa, que legal, olha que café. Nossa, isso aqui tá maravilhoso. Eu pensava, o que eu vou fazer agora? Ai, deixa eu entrar aqui no site. Ai, acho que eu vou pra uma balada hoje. Deixa eu ver o que tá rolando nesse país aqui, conhecendo essas pessoas. Não, hoje eu vou dormir. Hoje eu vou dormir no hotel. Ai, eu acho que eu vou passar no mercado, comprar um drink, vou beber sozinha. Uhul! Né? E aquilo era maravilhoso. A minha companhia era fantástica. Eu me levava para todos os lugares. Era como uma outra personalidade, um outro eu comigo, né? Os psicólogos vão me tratar depois dessa. Mas era É a maravilhoso. Patrícia e a Ingrid A Patrícia ali e a Ingrid ali batendo aquele papo. existindo. Sim. E é muito bom. Então, acho que o meu momento, quando eu não estou atribulada, o meu melhor lugar é o local comigo. É a minha intimidade, claro, estando com tudo que está acontecendo ali em volta, né? Porque a gente não pode ir todo mundo embora. E eu nem gostaria disso, porque a Sofia é fofa demais. Ela é maravilhosa, gente. Mas a minha consciência saber exatamente quem sou eu ali, né? Onde que eu tô, né? Que bacana tudo isso. E ter esse prazer, ter essa alegria, me amar neste momento, amar todas as coisas que estão ali conversando em volta. Eu tô muito feliz de estar nesse momento aqui com você, nesse momento presente. A gente tá caminhando pro nosso final aqui. Cadê a plateia do Ju? A sonoplastia, né? Eu falo que a vida tem sonoplastia, né? Voz off, narrador. E projetos futuros? Tem alguma coisa? Eu sei que a gente tá falando do momento presente, Sim. mas tem planos que você gostaria de compartilhar? Um arroba, alguém que você fala assim, nossa, ó, nesse momento, esse tipo de coisa me atrai, me deixa feliz, algo para você compartilhar, teu aí, com a nossa audiência, quem tá nos ouvindo, nos assistindo. Projetos sempre, né? Projetos futuros sempre. Mas é algo que ainda está caminhando com calma. São novas oportunidades, novas propostas. Mais voltado também para áreas que eu já tinha interesse e que ficaram ali um pouco adormecidas, mais voltada para consultoria, para atendimento, para orientação educacional, professores,
rede de ensino mesmo, fazer esse preparo, essa qualificação, enfim, né? Dar esse feedback. E o arroba, gente, olha, eu não sei. Mas a única coisa que passa na minha cabeça agora, que por alguma razão deve ser, é o arroba sol. Arroba é Paula Marim, que é a minha terapeuta há anos. Maravilhoso, pode compartilhar. É, é o anjo da minha vida, é uma pessoa que sempre me colocou no caminho certo. Eu acho que ela e Cabala juntos é receita de sucesso. É, e é uma pessoa que eu falo, inclusive, pra ela, assim, que eu não largo nunca mais. Né? Então, o paralelo a isso é que muita gente hoje precisa, né? De alguém para conversar. Todo mundo precisa. Alguém para Todo conversar de mundo fora, alguém para te precisa. colocar no eixo, alguém para te colocar no aperto mesmo que você não goste, alguém que te questione e te faça pensar se o que você está falando realmente é sério, se o que você está sentindo realmente é aquilo, não é uma ilusão, não é uma cortina de fumaça. Então, nesse momento, a única coisa que eu penso é nela. Talvez quem vai assistir esteja precisando, deixa arroba. A Então, ideia é essa, é como se fosse uma corrente mesmo, aham. para que você deixe algo que possa ajudar, né? Que possa ter um olhar aí com um autocuidado, né? Sim. O autocuidado possível, porque a gente sabe que no meio da correria a gente acaba se negligenciando, porque, eu só vou fazer quando eu estiver tal tempo, mas eu ainda dou conta. Sim. E aí você trazendo essa questão de estar no momento presente, estar feliz consigo, tentar se trazer nessa presença, para isso acontecer, a gente também precisa passar por algumas conversas difíceis e conversas que às vezes é ali mesmo. É um psicólogo, é um terapeuta, é alguém, né? Um analista, é Sim. alguém que vai trazer ali Na maior as parte das reflexões, vezes, né? você precisa de alguém para pegar na sua mão, para te levar. Aquele conceito tipo, não, eu consigo sozinha. Não, eu faço sozinha. É um tempo, é uma passagem. Nem sempre funciona. Então, Concordo, precisa. concordo. Você quer deixar o seu contato, o seu arroba? Ah, acho que eu nem sei o meu arroba, mas o meu contato é em comum consultoria, @gmail.com. A gente deixa na descrição Isso. também. E mandando e-mail, eu respondo. Ai, bacana. Amiga, gratidão. Eu não tenho palavras por esse momento aqui. Fico muito feliz. A gente conversava disso lá atrás. Eu falava que eu queria ter um podcast. E com certeza eu queria ter um podcast para trazer você aqui, para compartilhar você com o Brasil, com o mundo, com o universo, com quem estiver ouvindo e vendo, porque são conversas assim que fazem a gente também ter o coração mais quentinho e a gente olhar para dentro e falar, poxa, é possível, eu não preciso ser sempre a mesma pessoa, estar fazendo a mesma coisa, eu posso mudar de ideia, eu posso ser apaixonada por teatro, mas eu posso depois pegar e falar, não, mas não, isso daqui foi a minha fase e agora eu vou fazer isso. Sim. Não, agora isso daqui eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou ter um outro olhar pelo que eu já faço aqui todo dia. É isso, amiga. Eu quero agradecer demais. Eu que te agradeço, mais um brinde. A sua visita aqui. E a gente vai encerrando aqui o episódio de hoje. A gente continua aqui no bate-papo. Eu convido você, se você ainda não segue o nosso canal, segue o Cotidiano Paliativo. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, @Cotidiano Paliativo. E deixa o seu feedback, deixa a sua opinião. Coloca também aqui a sua dica de autocuidado. Compartilha com um amigo, né? Dá uma visitada no arroba aqui que a Ingrid indicou, né? E se cuida essa semana e a gente se vê na semana que vem. Obrigada.